E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tô aqui então para fazer um videozinho sobre uma questão da URGS. Continuando então aí no canal a divulgar e ajudar vocês aí, cara, com dicas preciosas. E hoje a gente vai analisar uma questão da URGS de língua portuguesa, tá? É uma questão que, claro, que precisa muito mais de uma explicação muito mais ampla, mas eu vou tentar dar alguns macetes para que vocês gravem aí e consigam ir muito bem, não só na prova da URGS, como em todas as provas de vestibular que cobrem língua portuguesa, tá legal, gente? Deixa o teu like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo à vontade aí para ajudar o número maior de alunos possíveis, tá legal, gente? Grande abraço para vocês e roda a vinheta! Então, galerinha, tudo tranquilo? Como eu disse para vocês, então, vou complementar aqui, falar sobre um assunto que eu acho que ficou de fora ali. Eu já tinha feito uma aula sobre acentuação, vou falar sobre fonemas hoje, tá legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante vocês saberem aí, tá? Fonemas, eles não são letras, tá? Porque o fonema, o próprio nome já diz, ó, fono, de som. Então, ele vem de uma realidade acústica, tá? A letra é o sinal gráfico que a gente usa para representar esse fonema, tá? Vou botar uma canetinha aqui vermelha para a gente ir anotando as coisinhas aí que forem surgindo, tá? Então, essa é a primeira questão, ó. Fonema, ele é o som e a letra é o que representa esse som, ou seja, ele representa na escrita esse sinal sonoro, tá legal? E aí vem um assunto muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês. O dígrafo, cara. O que é o dígrafo? O dígrafo, ele não é, na verdade, uma letra só. Ele é um encontro, na verdade, de duas letras que representam um som só. Ou seja, a gente vai ter duas letras que vão representar apenas um som, tá? Exemplo, passo e manhã. Vocês conseguem perceber que essas duas letras aqui representam só um som? E essas duas aqui, ó, o NH também representa só um som? Então, a segunda letra ela é chamada de diacrítica, tá legal? Então, para gravar desse primeiro aqui, ó, o que é um fonema? É a realidade acústica, tá? E a letra é a representação dessa realidade acústica, ou seja, o sinal sonoro. Dígrafo é quando a gente tem duas letras que representam apenas um som. Tá legal, gente? Beleza? Vamos para o próximo, então. Olha só. Há dois tipos, tá? Os consonantais, que são dígrafos de encontro de duas, tá? Aqui, por exemplo, ó, guerreiro, queda e excitado, tá? E também tem os dígrafos que a gente chama de vocálicos ou nasais, tá? Exemplo, quando a gente tem qualquer uma das 5 vogais seguidas de M ou N na mesma sílaba, tá? Porque a gente consegue perceber que o M e o N, eles dão uma nasalizada quando a gente fala, ó, manhã, tá vendo? Então é bem nasalizado, tá? Então, os consonantais, que são esses aqui de cima, a grande maioria deles eu botei aqui, ó, o G, o Q, o CH, o LH, o NH, o RR, o SS, tá? E os vocálicos, mas tem que estar seguido de M ou N. Exemplo, campo, anta, empresa, tá? Tudo isso é nasal, tá? Vocálico ou nasal. Chamamos de dífono o som de KS, exemplo na palavra tóxico, tá? Então, sempre que tiver o som de KS em alguma palavra, a gente vai chamar de dífono, tá? Dífono. Som de KS representado pela letra X. Vocês conseguem perceber que é diferente? No dígrafo, o próprio nome já diz, ó, di, dois, são duas letras que representam apenas um som. Ou seja, qual é o som? O som que ela representa, tá? Então eu uso duas letras para representar um som. O dífono é o contrário, é uma letra que representa dois sons. Exemplo X no tóxico, por exemplo, tá? Certo, gente? Então, contrariamente, ela se chama dífono, tá? Beleza, gente? Então, anotem isso para vocês, tá? Outra coisa importante aqui, ó, que vocês devem anotar para já matar a pau nas questões de português, sempre que uma palavra tiver um dígrafo, sempre o número de letras ele vai ser maior que o número de fonemas. Sempre, tá? Que uma palavra tiver um dígrafo. Então, eu vi um dígrafo na palavra, eu já sei que o número de letras ele vai ser maior que o número de fonemas. Então, eu vou ter mais letras do que sons, tá? Então, por exemplo, ó, se as palavras terminam em am, em e ens, elas não são dígrafos, tá? Elas não são dígrafos vocálicos. Aí elas são ditongos decrescentes nasais.
Mas aí, cara, a gente vai... Isso aqui é outro conteúdo, na verdade. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Isso aqui é outro conteúdo, tá? E aí a gente teria que ver em outro momento, tá legal? Mas só para vocês terem conhecimento, que quando as palavras terminam em am, em e ents, elas não são dígrafos, tá? Não são dígrafos nasais, no caso. Elas são, sim, ditongos decrescentes nasais. Mas aí é outro conteúdo, mas só para vocês terem conhecimento, tá? Mas o que você tem que anotar disso aqui? A primeira coisa é isso aqui, ó. Sempre que a gente tiver um dígrafo, o número de letras, ele vai ser maior que o número de fonemas. Sempre, tá, gente? Isso já vai facilitar vocês na hora de fazer uma questão, tá legal? Uma coisa importante que eu queria falar, tá? Que destoa um pouco aqui do conteúdo, mas é importante falar. Vamos ficar ligado também nas palavras homógrafas, tá? O que são palavras homógrafas, tá? São palavras que possuem a mesma grafia, mas elas possuem pronúncia e significados diferentes. Exemplo, dúvida e duvida. Tá vendo? Aqui ainda tem um acento gráfico, né? Que vai diferenciar essa palavra mais ainda, tá? Então elas têm a mesma grafia, mas significados diferentes, tá? Mas também, cara, tem muita desatenção dos alunos. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Que isso pode cair numa prova, porque as provas gostam de cobrar a questão do aluno relacionada à atenção. E isso a gente chama de pega-ratão, né? Ou cilada e tal na prova. Porque tem palavras que os alunos escrevem, por exemplo, na redação, ó. Essa palavra economia e econômico, né? Econômico tem acento, ó. Econômico. Isso tem acento, tá? Mas esse acento, ele não vai para economia. Economia não tem acento, tá? E a galera bota acento em economia. Isso aqui não existe nenhuma regra, tá? Não é nem regra de dígrafo, não é nem regra de dífono, não é nem regra de homógrafas. Isso aqui é desatenção. Então vamos ficar ligado tanto nas questões, porque a banca pode cobrar isso aqui de vocês para ver a atenção, como também na escrita da redação, tá legal? Então vamos ficar ligado nessa questão, porque isso é importante, tá? Então, só para explicar para vocês o conceito, homógrafas são escritas da mesma forma, mas apresentam significados diferentes, tá? E são pronunciadas de forma diferente também. Além disso, também existem pares de palavras que se diferenciam apenas pelo acento gráfico, que foi o caso que a gente mostrou ali, tá? Então, não tem um entendimento único dos autores. Alguns autores defendem que essas palavras elas podem ser homógrafas e outros não. Outros dizem, não, se ela tem acento não é homógrafa, porque daí o acento diferencia. Entenderam? Então, só para vocês saberem, mas para vocês gravarem homógrafas são palavras que têm a escrita e a pronúncia igual, tá? Ou semelhante, no caso, quando tem acento, mas o significado totalmente diferente, tá legal? Então, vamos dar uma olhada aqui, uma questão da URGS, tá? Essa aqui é uma questão da URGS, vamos ver então. Olha só, assinale V para verdadeiro ou F para falso as afirmações abaixo. Então, tem 4 afirmações, ó. Vamos ver a primeira? As palavras linguística, ó, linguística, humana e cognitivo têm mais letras do que fonemas. Então, lembra lá o que a gente falou? Quando tem um dígrafo, sempre vai terá mais letras que fonemas. Por quê? Porque 2 letras vão representar um som, então eu vou ter mais letras do que fonemas. E é isso que a questão está me dizendo, ó. Tem mais letras do que fonemas. Então vamos ver o linguístico? Linguístico tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letras, tá? E quantos fonemas aqui, ó? Aqui já tem um dígrafo, ó, no gui. Então, essa aqui, ela tem mais letras do que fonemas. Tá certo por enquanto. Vamos ver a segunda? Humana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E quantos fonemas? 5, né, gente? Porque o H é mudo, ele não tem som, né? Então, continua a verdade, tem mais letras do que fonemas. Cognitivo, gente. Cognitivo, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras e 9 fonemas, gente. Por quê? Porque esse aqui, ó, ele tem um aspecto que na língua portuguesa a gente costuma colocar um i onde não tem. Na verdade, essa palavra é cognitivo, mas a gente, na fala, na pronúncia, a gente fala cognitivo. Mas aí é uma questão de dialeto e tal, de a gente colocar coisas onde não tem, por exemplo, como palavras em inglês, né? Big.
A palavra, na verdade, é big. E a gente coloca um i no final, né? A gente fala big, tá? Então, essa aqui, ela é falsa, gente. Por quê? Porque a última palavra, ela tem o mesmo número de letras e de fonemas, tá legal? Mas essa aqui tá certa e essa aqui tá certa conforme a afirmação da banca. Só essa aqui tá errada. Então, a primeira a gente já tem como falsa, tá? Então, ó, pode ser a letra A letra B já não é, porque a primeira é verdadeira, e nem a letra D, porque a primeira também é verdadeira, tá legal? Vamos para as próximas? As palavras classe, corrompida e arquitetura têm mais letras do que fonemas. Certinha, gente, porque lembra, ó, dígrafo vai ter mais letras do que fonemas, ó. Então, aqui tem um dígrafo, aqui tem um dígrafo e aqui tem um dígrafo. Então, as três palavras, elas têm mais letras do que fonemas. Então, essa aqui, a afirmação da banca, tá? É verdadeira, gente. Então, a gente continua com a A, ó, porque a segunda é verdadeira, e a gente já anula a letra C, porque a letra C traz a segunda como falsa. Então, nós ficamos, na verdade, entre a A e a E. Então, dá uma olhada aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, ó, verdadeiro e falso, falso e falso. Então, qual que vai diferenciar essa questão? Essa aqui, ó, a terceira, justamente a que a gente vai fazer agora, ó. As palavras geneticista, conhecimento, ó, já tem um dígrafo aqui, cromossomo, tem um dígrafo aqui, ó, tem mais fonemas do que letras. Então, eles estão afirmando o contrário, ó. Eles estão dizendo que tem mais som do que letra. E tá errada, né, gente? Por quê? Porque quando tem um dígrafo, tem mais letras do que fonemas. Então, essa aqui tem mais letras do que fonemas, e essa aqui tem mais letras do que fonemas. Então, a questão já é falsa, tá? Já é a letra E, mas nós vamos fazer a última só para terminar com chave de ouro aí. As palavras complexas, ó, o dífono, neurotransmissores, tem um dígrafo, e sinapses, tem mais fonemas do que letras. Então, na verdade, já essa aqui, ó, anula, nem vamos analisar as outras, porque quando tem um dígrafo tem mais letras do que fonemas. E a banca está afirmando o contrário, gente. Então, qual é a alternativa correta? Essa aqui também é falsa, tá? Então, na verdade, a gente tá... Nessa aqui também é falsa, tá? A alternativa correta, letra E. Tá legal, meus queridões? Certo, gente? Então, a gente tem que ficar muito ligado nessa questão aí, por causa dessa questão do dígrafo e dífono, tá? Olha só, eu só trouxe a explicação para vocês que a gente já analisou, né? A linguística é um dígrafo vocálico, humana, a letra H não é um fonema, né? Portanto, mais letras do que fonemas. E cognitivo tem o mesmo número, embora na linguagem coloquial um acréscimo. Ó. Então é falsa, né? A B, todas as palavras apresentam dígrafos, verdadeira. Conhecimento e cromossomo tem mais letras do que fonemas, exatamente o que a gente falou, né? Porque o dígrafo, então ela é falsa, tá? Complexa tem mais fonemas, pois o X tem o KS, né? Então ela é falsa também, tá legal? Certo, gente? Espero que tenham gostado, então, as dicas aí que eu dei sobre dígrafos e dífonos, façam as anotações de vocês. Sempre quando tem um dígrafo, então, a gente vai ter, tem mais letras que fonemas. Mais letras que fonemas, tá? Certo? Então, a gente tem que prestar atenção no dífono, que é quando a gente tem uma letra que representa dois sons, tá? Então, quando tiver um dígrafo numa questão, tem um dígrafo, eu já sei que eu vou ter mais letras. Tem mais letras. Mais letras. Tá legal, meus queridões? Espero que tenham gostado do vídeo, façam suas anotações, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem aí para mais alunos terem conhecimento dessas questões, tá legal? Grande abraço, obrigado pela presença aí. Tamo junto!